Cerca de 200 professores, servidores técnicos, administrativos e estudantes estiveram reunidos no dia 29 de março para discutir suas condições de saúde e trabalho na Universidade Federal do Paraná. A atividade foi organizada pelo Fórum de Saúde do Trabalhador da UFPR, que é formado pela Associação dos Professores, pelo Sinditeste e pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade. No período da manhã, os participantes debateram a concepção teórica de saúde do trabalhador. O objetivo foi embasar uma ação que combate os problemas enfrentados pela comunidade universitária em seus locais de trabalho. Problemas que causam adoecimento e degradam a condição de trabalho na universidade. O professor Paulo de Oliveira Perna falou sobre a natureza do trabalho, considerado pela teoria marxista a categoria fundante do gênero humano. Ao transformar a natureza por meio do trabalho para obter dela os produtos necessários para sua sobrevivência, o homem transforma também a si mesmo. Portanto, o trabalho é aquela atividade que nos permite colocar no exercício prático e concreto das nossas vidas, não é? A possibilidade da permanente criatividade, não é? E da produção imediata e permanente do conhecimento sobre a matéria, premidos pela natureza, da forma com que hoje o trabalho humano é desenvolvido em grande parte do planeta, que é um trabalho sob a forma do capital, quer dizer, o trabalho explorado, aquele trabalho, não é? Em que a maior parte da classe trabalhadora, dos trabalhadores, não é? Envidam seus esforços, envidam suas capacidades criadoras, envidam, enfim, toda a sua possibilidade humana, não é? Para em troca ter muito pouco pelo retorno do seu trabalho. Para os palestrantes que participaram do evento, a lógica da forma como o trabalho é organizado nessa sociedade faz os trabalhadores adoecerem. Mesmo os servidores públicos estão submetidos à lógica desgastante da produtividade e da competição. Então, na atualidade, escrevemos e vivemos um modelo de produção capitalista sob a lógica do sistema de produção toyotista. Com o sistema de produção Toyota, a exigência de um trabalho flexível, fragmentado, em equipe, mas competitivo, impõe ao homem uma nova forma de se relacionar com o trabalho, com o tempo e com os pares. Segundo a psicóloga, a partir da reestruturação produtiva e da inserção de novas tecnologias na produção, altera-se também o perfil dos adoecimentos relacionados ao trabalho. E eu acho que uma coisa que é bem importante a gente discutir aqui nesse fórum é que se há 10 anos atrás eram as LER e as DORT, né, as doenças mais visadas e mais frequentes, né, de acometer os trabalhadores, hoje o que mais afasta o trabalhador do seu posto de trabalho é a depressão, né? Então são os CIDs-F, tá? Então, o CID-F32 é o CID que mais, e isso os dados da universidade mostram pra gente, né? A mesa da manhã também abordou as experiências de organização e luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e saúde. Os presentes debateram o exemplo da reforma sanitária italiana e a participação direta e autônoma dos trabalhadores nas conquistas na área da saúde. Esse problema da relação de saúde com o trabalho não é nem um problema técnico, porque existem condições hoje para você organizar o processo de uma forma que ele não cause dano à saúde, e muito menos um problema legal. Você tem um volume de legislação no Brasil, né, seja do Ministério do Trabalho, da Previdência, do SUS, que é uma coisa impressionante. Então não é aí que está o problema. O problema é eminentemente político mesmo, né? É um problema de capacidade dos trabalhadores imporem condições de trabalho que não arrebentem com a vida da gente. A mesa da tarde debateu a questão dos adicionais ocupacionais dos servidores públicos. A auditora do Ministério do Trabalho, Juni Rezende, fez um resgate de como esses adicionais surgem na história do movimento sindical brasileiro, como forma de taxar as empresas que submetem os trabalhadores a condições insalubres. Nessas etapas históricas, apesar de a gente ter evoluído na compreensão da saúde do trabalhador, em termos de legislação do adicional de salubridade, houve uma evolução. Por quê? Porque nos primeiros dispositivos legais de adicional de insalubridade, os critérios de definição de insalubridade, eles eram qualitativos. Então, era assim, eram tais e tais
consideradas insalubres, né? E, a partir do tempo, com as revisões da legislação, né, os critérios passaram a ser quantitativos, né? Principalmente em relação ao risco físico e risco químico, passou a ser baseado em limites de tolerância, né, que são cientificamente estabelecidos, mas que, na verdade, eles têm uma influência muito grande nas suas definições de critérios políticos e econômicos. Então, a minha posição, enquanto médica eu trabalho e pessoa que atua na área, não é a questão, acho que não tem que pairar tanto na discussão assim, deve haver adicional ou não deve haver adicional. Eu acho que nós temos que brigar por duas coisas importantes. Melhoria salarial, que sabe-se que o salário tem que ser condizente com a capacidade, né, com a capacitação do trabalhador, com a responsabilidade que ele tem, com a jornada de trabalho que ele assume. E outra questão paralela é a minha condição de trabalho. O assessor jurídico da PUF-PR analisou a orientação normativa número 2 do Ministério do Planejamento. A medida exclui os trabalhadores que possuem cargos de chefia e aqueles que atuam em áreas de circulação ou convivência. Também estipula que, para receber o adicional, o servidor deve se expor ao risco em pelo menos 50% da jornada de trabalho. Para o advogado, a orientação normativa é inconstitucional, pois fere legislações superiores como a Convenção número 155 da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção ratificada pelo Brasil em 1994 garante o mesmo procedimento para todos os trabalhadores, incluindo os servidores públicos. A discussão que se dá em relação hoje à saúde do servidor público passa a ter uma discussão de financiamento do Estado, né? E todo o impacto que a consideração de critérios mínimos e básicos para a saúde do trabalhador, do servidor público, vai implicar no caixa. Por isso que de manhã eu perguntava, e assim eu faço até um pedido, né, mais incisivo, a que vocês da área de saúde, insiram o servidor público no discurso, no debate, na priorização do trabalhador geral. Não, a gente não entra nessa lógica, né, que é a lógica da dicotomia. Eu acho que não, porque, na verdade, o meu empregador, o Estado, ele normatiza as minhas condições de trabalho. E aí a coisa começa a ficar um pouco pior, porque a lógica pode ser de mero financiamento de caixa, né, do governante do dia, dentro das políticas que ele imagina ser as melhores para o país, etc., e não da saúde efetiva do trabalhador. Ao final do encontro, a comunidade universitária debateu encaminhamentos para dar continuidade às discussões sobre saúde do trabalhador na UFPR. A compreensão geral dos participantes foi a de que é preciso lutar pela melhoria das condições de trabalho na universidade e avançar para a superação da necessidade dos adicionais ocupacionais. Os participantes aprovaram a produção de um boletim informativo que sintetizará as discussões do seminário. Produzirão uma moção destinada ao Conselho Universitário da UFPR, solicitando que o COUN se posicione pela revogação da orientação normativa número 2. Será constituída uma comissão formada pela PUF-PR, Sinditeste e Progep, para discutir os adoecimentos físicos e psicológicos na UFPR. O objetivo da comissão é fazer um diagnóstico da situação e definir um plano de metas para a redução das condições insalubres na universidade. As entidades que compõem o fórum também irão elaborar um material que aborde as consequências dos mandatos de injunção número 880 e número 1533. As medidas judiciais conquistadas pelo ANDES e pela FASUBRA garantem contagem especial de tempo de serviço para docentes e técnicos que trabalharam em atividade insalubre, periculosa ou penosa. Na avaliação das entidades que organizaram o evento, o seminário foi fundamental para aprofundar a discussão sobre saúde na UFPR. Esse evento, com certeza, ele é de grande relevância para toda a comunidade universitária. Discutir a questão de saúde do trabalhador, ou seja, das pessoas que trabalham dentro dessa instituição, é de grande importância, e eu vejo que não só para a universidade, enquanto a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que eu estou aqui representando, mas para também as entidades, né? O Sinditeste, a Associação dos Professores. E se a gente está conversando junto, abrindo esse diálogo, eu acho que fica muito mais rico as informações que a gente vai poder colher com a ajuda de todos. Então, a partir disso, a gente conseguiu fazer o debate, conseguiu levantar algumas necessidades da nossa realidade de UFPR,
conseguiu levantar que existem alguns ruídos entre a administração da universidade e o trabalhador, né, que existe uma dificuldade do trabalhador enfrentar situações de violência no seu local de trabalho e de não saúde no seu local de trabalho. E ao final a gente conseguiu elaborar uma pauta comum, né, mesmo respeitando as nossas especificidades de cada entidade, da instituição, a gente conseguiu elaborar uma pauta comum que vai ter encaminhamento para o Conselho Universitário e a partir daí com certeza vai ter um reflexo em relação à orientação normativa que trata da insalubridade e com certeza vai ter uma repercussão nacional. Tem encaminhado a discussão para o Conselho Universitário, que era um compromisso da reitoria. Como resultado desse seminário, a gente pediu o posicionamento do Conselho Universitário, foi fundamental. Nós temos que mostrar que estamos sob uma orientação normativa que, além de considerarmos inconstitucional, consideramos que ela fere a autonomia universitária. E aí é o Conselho Universitário que tem que se debruçar sobre a questão. Comprometer a administração da universidade a construir conosco um fórum de saúde em que a gente possa mapear na universidade os casos que atentam contra a saúde do docente, para nós é fundamental.